programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Da Assembleia Legislativa, audiências públicas importantes que fazem a escuta da agenda da classe trabalhadora. Acompanhe. A nossa intenção nessa audiência é dar voz às pessoas comuns que não têm poder econômico e que, portanto, não terão páginas e páginas nos meios de comunicação para explicitarem os prejuízos ao regime de recuperação fiscal. O que é importante para nós? Que esta casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais. Não tem nada de bom no regime de recuperação fiscal, nem para os servidores e servidoras públicas, nem para a população, nem para ninguém. Tem muito bom para o grupo deles de empresários, para o governo federal, para os rentistas, que vão ganhar muito mais dinheiro assumindo empresas como o Senic, como o Copasa, como o Gasmig, assumindo o serviço público nas escolas. A resistência dos servidores e servidoras contra a PEC 32 e o tal regime de recuperação fiscal significa não só a defesa dos direitos dos servidores, que já seria suficiente para se mobilizar, mas é principalmente a defesa da prestação do serviço público. Não tem nada de bom no regime de recuperação fiscal, nem para os servidores e servidoras públicas, nem para a população, nem para ninguém. Tem muito bom para o grupo deles de empresários, para o governo federal, para os rentistas, que vão ganhar muito mais dinheiro assumindo empresas como o Senic, como o Copasa, como o Gasmig, assumindo o serviço público nas escolas. Cada vez nós estamos enfraquecendo ainda mais o governo Zema, e não tem votos aqui na Assembleia por conta da nossa pressão em cima dos deputados e deputadas que tiveram que recuar com relação ao regime. Nós temos que estar atentos porque o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou, o recesso aqui é só em dezembro e até lá pode ter alguma virada, a gente sabe como é que funciona isso. Que absurdo é esse que nós estamos vivendo? O serviço público sustentou o país nessa crise pandêmica mundial. Servidores da saúde, da segurança, educação, trabalhando 24 horas, a segurança pública, a saúde, atendendo todos os que estão infectados, pessoas morrendo, profissionais morrendo, policiais morrendo. Então, gente, hoje é um dia para manifestar, mas eu quero dizer o seguinte: o político que hoje colocou a propaganda parabenizando o servidor público e fez parte desse complô contra o serviço público e votou para retirar os nossos direitos, tem que ser rechaçado. Alunos no estado de Minas Gerais e nos municípios, nós não temos concurso público. Quando eu não tenho concurso público, quando eu estou favorável à privatização, à terceirização e às viáveis OS no estado e nos municípios, eu estou dizendo à população que ela merece o mínimo. Eu estou dizendo para o servidor público que ele vai perder seus direitos e carreiras. Por isso, hoje se faz necessário resistirmos e ficarmos firmes nessa luta contra o governador Romeu Zema, fora Bolsonaro, e dizer aos deputados e deputadas que pensem bem na votação, vote contra ao regime de recuperação fiscal. Não é esse regime de recuperação fiscal, porque o povo precisa de saúde, precisa de educação, de todos os serviços públicos. Da Assembleia Legislativa, audiências públicas importantes que fazem a escuta da agenda da classe trabalhadora. E agora nós vamos acompanhar, na Comissão de Administração Pública,
um debate que aconteceu a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre o projeto de lei número 1202 de 2019, que autoriza o governo Zema a aderir ao regime de recuperação fiscal. A nossa intenção nessa audiência é dar voz às pessoas comuns que não têm poder econômico e que, portanto, não terão páginas e páginas nos meios de comunicação para explicitarem os prejuízos ao regime de recuperação fiscal. Então, eu quero agradecer todas as entidades que estiveram conosco. Nós vamos avaliando e conversando no decorrer dessa audiência, mas o modelo demonstra que não deu certo. O Rio de Janeiro piorou com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Lá, os servidores estão, para citar um exemplo, o Estado não pratica o reajuste do salário dos seus próprios servidores desde 2014, sem concurso público, inclusive para repor os seus quadros. A ausência de concurso público precariza a prestação de serviço à população. Não é? Um estudo do Diese já demonstrou uma absurda diminuição de servidores aqui no Estado de Minas Gerais. Em dezembro de 2015, eram 373.252 servidores. Em dezembro de 2020, 323.634. Uma redução de 13% no número de profissionais. Significa que tem gente fazendo mais serviço, a população tendo mais dificuldade na entrega da prestação do serviço público, que nós somos servidores da população, porque nós somos servidores do Estado e não servidores de governo. A PEC 32 quer nos transformar em servidores de governo, né? Inclusive institucionalizando a rachadinha e a corrupção, de modo que, a cada governo, o governo faz o que está sendo feito na CEMIG, o aparelhamento político, de modo que é o partido que define contratos, que manda fatura para o presidente pagar, e as empresas contratadas são amigas do governo, são amigas do partido do governador. As principais medidas exigidas para adesão, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Olha lá, o primeiro é a alienação das empresas estatais, está aqui do meu lado, um que está torcendo para que isso aconteça, né, Jair? A segunda, a reforma da Previdência, que já foi aprovada aqui em Minas Gerais, o fim do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecer teto de gastos. Leram bem isso aí? Estabelecer teto de gastos. Esse teto de gastos é o que aconteceu na Emenda Constitucional 95, que ficou conhecido como a PEC da morte. É proibir que se invista no pobre. É isso. E a instituição do regime de previdência complementar, que já foi aprovado nessa casa também. Aquilo ali são as condições para adesão, e elas são cumulativas. Nós temos que ter as despesas correntes superiores a 95. Eu estou mostrando isso porque depois eu vou explicar por que Minas não pode aderir. B, as despesas com pessoal superiores a 60% da receita corrente líquida e o valor das obrigações contratadas maior que a disponibilidade em caixa. Então, são essas três cumulativas. Chega a ser surreal eu ter que dizer aqui no Legislativo que o Legislativo tem que se proteger a si próprio, porque é isso que vai acontecer. Olha lá, o que acontece? O Ministério da Economia vai elaborar o plano de recuperação fiscal. Está no futuro, o verbo está certo. Isso vai acontecer no futuro, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que vai vir, ninguém sabe o que vai acontecer nesse plano de recuperação fiscal, nesse regime de recuperação fiscal. E como é que vai ficar? O controle fiscal do Estado ficará com o Conselho de Supervisão e a perda total da autonomia do Estado, gente. Porque como é que funciona? Olha lá, são três. Um é indicado pelo Ministério da Fazenda, o outro do TCU e um indicado pelo Estado. Nós vamos ter um indicado lá. Durante a vigência, olha que belezinha aquele primeiro lá. Está proibido. A concessão de qualquer reajuste, vantagem ou benefício. Está proibido. Está lá a capitulação no artigo 8. Então, não pode criar novos cargos, concursos ou outras despesas com pessoal que possam acarretar aumento de despesa com os servidores. As principais prerrogativas e obrigação para o Estado aderir. A suspensão e diferimento do pagamento. Essa suspensão, o que acontece? Não quer dizer que a dívida vai ser perdoada, não. Ela vai suspender no primeiro ano e, a partir do segundo ano, nós começamos a recolher 11,11% e assim sucessivamente. Depois, 22,22%, 33,33%, até no nono ano, nós atingimos 100%. Ou seja, não tem absolutamente nada de perdão nenhum, não tem vantagem alguma até agora. A União, nesses 9 anos, pagará o serviço que ela é avalista.
O novo indexador da dívida é IPCA mais 4% anuais. Se fosse esse ano, seria maior do que os 14% que nós vamos pagar. Eles vão falar assim, não, mas nós temos a opção de escolher o menor indexador. Mas não vai mudar muita coisa, não. Primeira coisinha lá, gente, quando ele diz que servidor nenhum vai ser atingido, olha os financiamentos autorizados. O primeiro, eu queria que vocês focalizassem nele. Financiamento para programas de demissão voluntária. Só pode ser demitido o servidor que está na ativa. E como que isso não vai atingir o servidor da ativa? Mais outra mentira. Além disso, o Jairo viu também que está lá as privatizações das empresas públicas. Depois da extinção, como que pode ser extinto? Se ele não cumprir, aí existem todos os prejuízos que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as considerações sobre isso aí. Gente, porque eu estive falando hoje com o relator, o Cristiano da Silveira, que é o relator da CCJ, para mostrar para ele que esse regime tem que morrer na própria CCJ. Ele não pode passar da CCJ, porque é o seguinte, o índice de despesa com pessoal, ele está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no segundo trimestre, ele foi de 41,12, ele está abaixo. O segundo, as despesas correntes estão aquém dos 95%. Estão em 91. Se nós considerarmos só as despesas pagas, e depois eu vou mostrar para vocês, está em 76. E as obrigações contratuais nos quadrimestres são suportadas pelo Caixa e vou mostrar também. Então, seria um assinte tentar aprovar isso esse ano para considerar o ano base, o exercício base como 2020 foi um ano totalmente atípico, foi o ano da pandemia. Então, se isso for votado nessa casa, será simplesmente um absurdo, o maior dos absurdos que já foi votado nessa casa, porque nós vamos estar levando em consideração um ano que não existiu na história moderna do mundo. O que é importante para nós? Que esta casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais, que defenda a nossa existência como profissionais, como trabalhadoras em educação, não só as professoras, todos os trabalhadores em educação desse Estado, e não aprovem este regime de recuperação fiscal. Não imponham, não só às professoras, aos servidores, trabalhadores da educação, mas não imponham à população um sacrifício deste tamanho, um sacrifício que dura 9 anos, de acordo com a regra, mas que o refinanciamento da dívida é por 30 anos. Então, não imponham este sacrifício para nós e para as futuras gerações desse Estado. Nós estamos na luta todos os dias aqui na porta da Assembleia e dialogando com os deputados para que não aprovem o regime de recuperação fiscal e protejam os servidores, aliás, os serviços públicos e os servidores públicos, trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. O deputado que votar a favor do regime não volta nas próximas eleições. Nós vamos lá onde você tem voto, nós vamos lá no seu local onde você faz campanha e vamos expor para as pessoas o que vocês estão fazendo aqui em BH, aqui na Assembleia, com relação ao regime de recuperação fiscal. Então, a gente está mapeando todos os deputadas e deputados, quem é a favor, quem é contra, para a gente poder fazer a campanha em todo o Estado de Minas Gerais, contrário ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal ele é terrível por tudo que foi dito até agora. E dentro do combate às fake news, né, sobre essa adesão de que Minas, se não aderir ao regime, terá que pagar a sua dívida bilionária para a União de uma vez só, inviabilizando o Estado, mas que se Minas aderir, é possível conceder, inclusive, reposição salarial para os servidores, né? É bom lembrar o caso do próprio Judiciário do Rio de Janeiro, que aprovou um reajuste, né, e não só o Judiciário, mas o Ministério Público do Rio, a Defensoria Pública do Rio, eles aprovaram na Assembleia Legislativa uma recomposição salarial em 2019, já na vigência do regime. O governo do Rio vetou e os deputados derrubaram aquele veto e o Supremo Tribunal Federal, por iniciativa lá do governo, derrubou a recomposição salarial dos servidores, alegando que estava no regime de recuperação fiscal.
Então, é muito complicado, né, essa afirmação do governo do Estado, ela não é verdadeira, e todos nós, servidores públicos, civis e militares, devemos ficar atentos a esse tipo de manobra do governo na tentativa de desmobilizar todas as categorias que lutam bravamente contra a adesão ao regime de recuperação fiscal. E o governador Zema, o que ele mais passa para a sociedade é fake, são informações falsas. E o mais interessante, gente, é que eu estou vendo aqui vários segmentos do serviço público, não tem um aqui falando que é interessante todas essas propostas. Não tem um aqui falando que o governador está investindo, porque o serviço público é que faz mover o nosso país, o nosso Estado. É interessante, se todos que estão aqui estão reclamando, significa que o governo dele não está bom. Tem problema. Então, deputada, esse regime de recuperação fiscal, eu andei lendo, né, a lei, andei lendo também a respeito. O Rio de Janeiro, já foi falado aqui, foi desmontado, destruíram o Rio de Janeiro, a situação fiscal, com esse regime de recuperação fiscal, e o mesmo estão querendo fazer aqui com Minas Gerais. Eu só quero aqui, né, reforçar, quero exemplificar que, de fato, a jogada do governo agora tem sido chantagear os servidores públicos com essa aprovação da lei. Em recentes discussões que nós tivemos lá na CEPLAG, ou mesmo na direção da nossa categoria, na FEMIG, toda a pauta que encaminhamos, questão do plano de carreira, questão de reposição de perdas, ou até uma incorporação que estamos tentando de uma gratificação que temos, tudo eles relacionam a somente discutir após a aprovação da lei, né, do regime de recuperação fiscal, como se isso fosse solução para tudo. Alguém aí também que me antecedeu deu um exemplo bem claro, né, que isso é um golpe. Imagina a gente aceitar, né, como o governo está querendo, pressionar deputado para aprovar essa lei, em troca de uma negociação depois, ano que vem, de algum tipo de benefício ou reajuste. Ou seja, vamos perder tudo que temos, todas as garantias e direitos, perder inclusive o serviço público, para poder tentar, ano que vem, negociar algum tipo de reposição. Vale lembrar que desde o início da Covid-19, o auditório José Alencar na Assembleia Legislativa não recebia tamanho público. Eles querem pegar o recurso do Fundeb, são bilhões e bilhões, que garante a educação pública, da creche até a universidade, e querem colocar esses recursos na mão de empresas privadas que vão cobrar mensalidades escolares, e o povo ficará sem acesso à educação pública e gratuita garantida desde a Constituição de 88. Isso é que é a tal da PEC 32, proposta de emenda constitucional, que eles chamam de reforma administrativa e nós chamamos de deforma administrativa. A resistência dos servidores e servidoras contra a PEC 32 e o tal regime de recuperação fiscal significa não só a defesa dos direitos dos servidores, que já seria suficiente para se mobilizar, mas é principalmente a defesa da prestação do serviço público. É lógico que a força do governo operando de uma forma muito estranha na Assembleia não vai servir para nos desanimar, não vai servir para não estimularmos, continuarmos lutando pelos serviços e pelos servidores públicos. E esse é um debate muito importante, minha gente, fazer com a sociedade. O povo mais pobre precisa, de fato, da política pública e do serviço público. O povo mais pobre precisa da nossa pressão aqui na Assembleia para garantir a saúde de qualidade, a educação, o serviço de fornecimento da energia elétrica, da água. Por isso a nossa defesa pelo nosso patrimônio. É um regime que impacta diretamente no Pacto Federativo,
É um regime que trava, sobretudo, o serviço público e, consequentemente, isso vai atingir diretamente aqueles a quais nós lutamos e para quem o Estado existe, que são os mais pobres e os menos favorecidos. Não tem forma de entender dessa regime de recuperação fiscal, senão o fato que ele quer adiantar, na verdade, é a PEC 32, é a reforma administrativa que o governo Bolsonaro está tentando fazer lá em Brasília, que eles pretendem para acabar com o Estado brasileiro, para acabar com o servidor público. E na prática é isso, é acabar com o concurso público, é não convocar os servidores, é privatizar as empresas do Estado de Minas Gerais. É isso que é embutido nesse regime de recuperação fiscal. É um prazer enorme estar aqui manifestando mais uma vez em favor dos servidores do Estado de Minas Gerais, das servidoras, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu já estou no meu terceiro mandato, cheguei nessa casa em 2011 e um dos meus compromissos que eu fiz foi de não votar contra um trabalhador e trabalhadora. E jamais votarei contra o trabalhador e trabalhadora. E agora, nesse dia que celebramos o Dia do Servidor, da Servidora, que é um dia de luta, é reafirmar nosso compromisso de luta para impedir que o governo Zema leiloe Minas Gerais, que é o que ele pretende fazer. Não tem explicação um governante que respeite o seu Estado querer adesão ao regime de recuperação fiscal. Significa fim de políticas públicas ou não ter políticas públicas na próxima década e a destruição dos serviços de servidores e servidoras públicas. Mas o governo está trabalhando muito, num verdadeiro orçamento paralelo. A gente tem, curso em Minas Gerais, um orçamento paralelo para a conquista das condições favoráveis à aprovação do regime de recuperação fiscal. Mas eles não conseguirão. O governo Zema não vai privatizar o Estado de Minas Gerais. A gente segue na luta, defendendo a CEMIG, defendendo a Copasa, importante comissão parlamentar de inquérito que teve a nossa participação decisiva para a instalação e assim investigar esse aparelhamento que o Zema faz na CEMIG. No dia da servidora e do servidor público, 28 de outubro, do lado de dentro da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Beatriz Cerqueira fez um agradecimento especial a esses profissionais. Enquanto isso, do lado de fora, na porta da Assembleia Legislativa, várias categorias, representadas por seus sindicatos e entidades, fizeram um ato público conjunto. Eles disseram não ao regime de recuperação fiscal do governo Zema, defenderam os serviços e os servidores públicos e em um dos cartazes disseram: eles combinaram de nos destruir, mas nós decidimos nos unir e resistir. Hoje é celebrado o Dia do Servidor Público e da Servidora. São pessoas essenciais à prestação do serviço público. Não fossem os servidores e servidoras públicas, nós não teríamos tido a menor condição do acolhimento e do enfrentamento à pandemia. Servidoras públicas na área da saúde, na área da pesquisa, da ciência e tecnologia. Não fossem as nossas professoras, auxiliares de serviço, diretoras, pedagogas, vice-diretoras, nós não teríamos a educação funcionando com qualidade, apesar dos governos que passam por aí. Então, é uma homenagem, né? Nessa manhã em que nós votamos o orçamento, eu também presto contas aos servidores e às servidoras públicas do nosso trabalho. Buscamos aqui direcionar, apresentar diretrizes no orçamento para o fortalecimento de políticas importantes. Eu começo citando os docentes da UENG e da Unimontes. Tem muita vergonha do que o governo do Estado pratica de vencimento básico a esses colegas. Nós temos uma dívida enorme com esses professores e professoras que dedicam com excelência, doutores, mestres, que têm dedicação exclusiva e não têm o retorno em relação a isso, que pequenas questões, que são pequenas para o governo, mas que são importantíssimas para a carreira desses servidores, são empurradas. Hoje é exatamente isso que o governo Zema faz com os docentes da UENG, da Unimontes. Então, prestar contas a esses servidores públicos, né, do nosso trabalho aqui na Assembleia,
prestar contas à categoria da qual eu faço parte, trabalhadores em educação. Nós apresentamos demandas hoje aqui sobre o piso salarial profissional nacional e continuaremos com as mesmas lutas até que sejamos vitoriosos e vitoriosas. Não há outro caminho. A gente não supera a desigualdade e a gente não potencializa o serviço público sem valorizar os servidores e as servidoras públicas. Então, presto contas também aos meus colegas de profissão. A todos que se dedicam à pesquisa, pela FAPEMIG também, nós apresentamos aqui emenda autorizativa, de modo que nós não tenhamos problemas financeiros na execução de projetos de pesquisa via FAPEMIG. Deixo também o meu abraço aos profissionais da área da saúde, que muitos morreram no exercício da sua profissão em função da Covid-19. Nosso muito obrigada. A todos os servidores que atuam na área de fiscalização, de tributação, das mais diversas áreas da administração direta e indireta, deixo também a minha homenagem e o nosso compromisso reafirmado da luta em defesa dos serviços públicos. Faço especial referência à luta contra a PEC 32, uma luta fundamental, porque pretende-se pela PEC 32 a destruição dos serviços públicos. Então, no momento em que nós cerramos fileira e contra o avanço dessa votação no Congresso, nós estamos defendendo o serviço público de qualidade e os seus servidores. Deputada que votar pelo regime de recuperação fiscal do Zema não volta nessa casa, porque não terá nosso voto em hipótese alguma. Nem nosso, nem de familiares, né? Ou seja, fique atento, não vote contra servidor público, contra o serviço público. A grande massa de funcionário público trabalha! É a massa que ganha pouco e trabalha! O que eles falam de elite é a turminha deles. Mas nós, professores da saúde, nós trabalhamos muito. Eu trabalhei até o secretariado no João 23, salvando vidas. Quando se fala em atacar o serviço público, está se atacando a população de maneira geral. Estamos aqui com vários sindicatos, representantes das categorias estaduais, porque nós temos essa compreensão de classe que é importante, a derrubada do regime de recuperação fiscal, porque esse regime só faz aumentar a dívida de Minas, e é dinheiro nosso, do contribuinte, do povo mineiro, que tem que ser respeitado e tem que ser aplicado aonde ele precisa, em saúde, em educação, em segurança, em empréstimos para a população mineira, e não o contrário, não reduzir o Estado. O que nós estamos fazendo, e esse sol é de unha, é que nós não vamos deixar isso passar. E como que nós vamos deixar? Porque, antes de tudo, para qualquer parlamentar entrar nessa casa, ele precisa de uma coisa. E nessa hora, nós todos somos iguais. Nós nos igualamos ao Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil. Eles precisam do voto. E cada um de nós temos, o nosso voto vale um. O deles também vale um. E o que é que nós vamos fazer? Os nossos familiares, os nossos amigos vão pegar no pé do parlamentar que ousar votar essa autorização para o desmanche do Estado. Hoje, o que o Bolsonaro quer fazer com os Correios, com a Petrobras, o Zema quer fazer com a CEMIG, com a Copasa, com a saúde e a educação em Minas Gerais. O que está colocado hoje é uma disputa de projeto. Um projeto de um Estado que vai fornecer produtos para a população, como garantia de saúde, educação e outros direitos, ou um projeto que garantirá que a prateleira do mercado continue cheia, porque a ideia dele é que tudo vire mercadoria, desde a água, energia, como saúde e educação. Até o próximo sábado!